Olá, pessoal! Veremos nesta aula o último meio de prova previsto no título 7 do Código de Processo Penal da prova, que é a busca e apreensão. Está previsto no capítulo 11 deste título. Veremos busca domiciliar e busca pessoal, revista íntima, que é um caso de busca pessoal, tem jurisprudência específica e cai uma questão de concurso sobre isso, você precisa saber. Quais são as hipóteses que faz-se necessário o mandado judicial? Hipótese de cabimento da busca e apreensão, você tem que conhecer estas hipóteses previstas em lei, que é cobrado em concurso na literalidade. Busca de automóveis, também é uma situação específica que a jurisprudência cobra e você tem que saber que trata-se de uma hipótese de busca pessoal também, a busca em automóveis. Inviolabilidade da casa, tem que conhecer esta regra da Constituição Federal, que está no artigo 5º 11, porque a busca domiciliar é feita, de maneira geral, na casa. Então você tem que conhecer essa regra constitucional e todas as nuances jurisprudenciais sobre esse assunto. Legitimidade para determinação e requerimento da busca e apreensão. O concurso também explora isso, você tem que conhecer. Extração de dados e de conversas registradas no WhatsApp. É uma situação atual, tem muita jurisprudência sobre isso. Então é feita uma busca pessoal ou uma busca domiciliar, ou até mesmo no caso de prisão em flagrante. O aparelho celular é um bem comum nos dias de hoje e tem ali e-mail, conversa de WhatsApp. Você tem que conhecer muito isso para a sua prova. Quais são as situações em que a polícia pode abrir ali o celular e verificar aquelas conversas do WhatsApp que estão gravadas ali no celular e como é que você tem que trabalhar isso, inclusive à luz da teoria das provas ilícitas, à luz da teoria do aproveitamento das provas ilícitas. Então vamos estudar isso porque a recorrência em concurso é muito grande. Serendipidade de primeiro grau e serendipidade de segundo grau. Você tem que saber o que é isso, é cobrado em concurso. Se você não sabe o que é, erra a questão. Então você tem que conhecer bem essa situação que nós estudamos aqui em provas, mas também nas aulas de interceptação telefônica. Vamos rever isso novamente. Requisitos do mandado de busca e apreensão. Ora, é um documento, é um mandado judicial, tem que ter requisitos ali constantes, né, preenchidos para que esse mandado seja válido. Busca de documentos em poder de defensor. Cai essa questão de prova, as pessoas também às vezes erram, porque não acreditam que o advogado do acusado ele pode sofrer uma busca e apreensão com relação a documentos que envolvam aquela pessoa. Tem que saber quais são as situações que isso pode acontecer. Cumprimento do mandado. Pois bem, já tem o mandato, os requisitos estão constantes ali no mandado. Agora vamos para a prática. Como que se cumpre esse mandado? Tem que conhecer, tem regra específica. Busca pessoal em mulheres. Tem que saber, não é só mulher que faz busca em mulher. Você tem que conhecer a regra do CPP com relação a isso. Essa hipótese em que o policial homem, por exemplo, pode fazer a busca pessoal na mulher. Necessidade ou não de carta precatória. E aí, quais são os casos em que faz-se necessária a carta precatória para a diligência ocorrer em outra comarca, em outra base territorial, sujeita a outra jurisdição, a outra atribuição de polícia diversa? Então você tem que conhecer, precisa disso, carta precatória? Tem que conhecer essa situação. Então vamos dar início a essa aula e a primeira nota aqui que eu dei, você precisa anotar, que é a diferença entre a busca e apreensão, que está prevista aqui no título 7 da prova, para aquelas outras medidas que vimos aqui, ó, no título 6, questões e processos incidentes. Vimos lá, sequestro, arresto e hipoteca legal. Qual é a diferença substancial para essas medidas e a busca e apreensão?
É que a busca e apreensão está aqui na prova. Está intimamente ligada a uma necessidade de prova da autoria e materialidade delitiva. E as medidas assecuratórias não, elas visam dar efetividade aos efeitos da sentença penal condenatória. O perdimento de bens, do proveito do crime, dos instrumentos do crime, o pagamento de multa pecuniária, o ressarcimento do dano causado pela infração penal ao ofendido, à vítima. Então você tem que saber essa diferença, que é essencial entre busca e apreensão, meio de prova e medidas assecuratórias, que estudamos aqui no título 6. Então, pessoal, vamos iniciar esse trabalho acerca do enfrentamento do assunto busca e apreensão. E nós temos aqui 11 artigos, que vai do 240 ao 250. Vamos começar falando da busca domiciliar, da pessoal, revista íntima e exigência de mandado. 240. A busca será domiciliar ou pessoal. Então, quais são os tipos de busca e apreensão? A domiciliar e a pessoal. Eu coloquei logo aqui o 244, que diz o seguinte, observação, a busca domiciliar pressupõe a busca pessoal. Por que eu já estou destacando isso? Porque a busca domiciliar, ela precisa de mandado judicial, salvo em caso de flagrante. Aí nós vamos ver a regra da Constituição, do artigo 5º, inciso 11, que fala daquelas possibilidades da polícia ingressar na casa de alguém sem mandado judicial. Em caso de consentimento, a pessoa tem que consentir com esse ingresso. Em caso de flagrante, aí é qualquer horário. E em caso de mandado, a polícia está com mandado judicial. Aí somente durante o dia. Então, durante o dia, com mandado, em qualquer horário, em caso de flagrante, e em qualquer horário também, no caso de consentimento. Mas imagina o seguinte: a polícia vai ingressar na casa de alguém com mandado, tem mandado judicial. Só pode ser de dia. Artigo 5º 11 da CF, regra de direito fundamental. Essa busca domiciliar pressupõe a autorização para a polícia realizar a busca pessoal. Está aqui no 244. Então, quais são os casos de mandado? Você tem que ter mandado para a busca domiciliar, salvo no caso de flagrante ou no caso de consentimento do morador. Isso cobre em concurso público assim, ó, demasiadamente. Esses casos que faz necessário o mandado. A busca pessoal precisa de mandado? Nesse caso, não. Se você já tem o mandado para a busca domiciliar, não precisa para a busca pessoal. E a busca pessoal em si, na rua, precisa de mandado? Também não. Busca pessoal, você só precisa saber quando que a polícia pode realizar a busca pessoal. E para você não esquecer, por que que a busca domiciliar pressupõe essa autorização para o policial realizar a busca pessoal? Ora, é para garantir a segurança da própria diligência também. Imagina, a polícia ingressa na casa da pessoa, tem um mandado, e está todo mundo lá armado para esperar essa polícia que vai ingressar. Então é para a própria segurança também. Então assim você não esquece essa observação, apesar de já estar aqui previsto no 244. 241. Quando a própria autoridade policial judiciária não a realizar pessoalmente, a busca domiciliar deverá ser precedida de expedição de mandado. O juiz está junto? Não precisa de mandado. Quais são as outras hipóteses? Constituição Federal, artigo 5º 11. Também não precisa de mandado. No caso de consentimento, qualquer horário, pode ingressar no caso de consentimento sem mandado. E no caso de flagrante, também sem mandado e qualquer horário. 244. Busca pessoal independerá de mandado. Tá aqui, ó. Você não precisa de mandado para busca pessoal. Você precisa conhecer as hipóteses em que a polícia realiza a busca pessoal. No caso de prisão, lógico, prendeu o sujeito em flagrante, por exemplo. Tem que realizar a busca pessoal para ver se está com arma, se está com drogas, para ver se a pessoa está na posse de algum instrumento do delito, algum objeto ilícito. Então, faz-se necessário, no caso de prisão, a realização da busca pessoal, é lógico.
E também no caso de fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. Corpo de delito é aquele vestígio de infração penal, é onde recai o exame de corpo de delito, a prova pericial. A pessoa nem foi presa, mas existe uma suspeita que ela está na posse de arma proibida, de objetos que constituem corpo de delito. Também cabe a busca pessoal. Ou quando a medida for determinada no curso da busca domiciliar. Lembra que eu coloquei a OBS aqui o 244? Então você precisa analisar o 240, o 241 e o 244, fazendo revisão para sua prova e mentalizando quais são os casos que faz necessário o mandado, quais os casos que não faz necessário o mandado, e cotejando isso com a regra da Constituição Federal. Vamos estudar aqui, ó, artigo 5º 11. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento. Não precisa de mandado. E aqui não tem nenhuma restrição de horário também, qualquer horário. Flagrante delito, também sem mandado. Desastre ou para prestar socorro, aqui pra gente não importa muito, não é cobrado em prova essa parte. Em direito penal, processo penal, a gente quer saber do flagrante delito. Então também flagrante delito sem mandado em qualquer horário. E com mandado, determinação judicial, somente durante o dia. Então, por enquanto, vai mentalizando isso que você precisa organizar na sua mente. Quais são os casos que faz necessário mandado para a busca domiciliar e as hipóteses de busca pessoal, que não precisa de mandado. Ok? Então, seguindo em frente, olha a jurisprudência. Configurada a ausência de individualização das medidas de apreensão a serem cumpridas, o que contraria diversos dispositivos legais, dentre eles os artigos 240, 242, 44, 45, 48, 49 do CPP, além do artigo 5º 11 da CF, a casa é a ser inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito, desastre ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Caracterizada a possibilidade concreta e iminente de ofensa ao direito fundamental à inviolabilidade do domicílio. Então preste atenção nisso aqui agora que eu vou destacar. Indispensável que o mandado de busca e apreensão tenha objetivo certo e pessoa determinada, não se admitindo ordem judicial genérica indiscriminada de busca e apreensão para a entrada da polícia em qualquer residência, constrangimento ilegal evidenciado. Preste atenção. O mandado de busca e apreensão domiciliar, de regra, não prescinde, ou seja, não dispensa o mandado judicial. Só que esse mandado, ele não pode ser genérico. Essa jurisprudência é muito importante, cai muito em prova. Observe que ela é recente, é de novembro de 2019. Por conta das operações policiais com mandado genérico, supor que a polícia pode, principalmente em comunidades, ingressar em todas as casas que bem entender, a fim de procurar pessoas, por exemplo, e realizar busca e apreensão de objetos, instrumentos, vestígios de crime. Então não é possível isso. Então essa justiça é muito importante você conhecer, justamente por conta dessa situação específica da polícia realizando o seu trabalho, tem suas dificuldades, mas não é por conta disso que poderá violar uma regra constitucional. Viola a regra constitucional que garante a inviolabilidade da casa. Ou seja, um direito fundamental, tem essa envergadura. Então, a situação prática é uma coisa, mas o judiciário precisa a todo custo garantir os direitos fundamentais. Isso é uma coisa que estava acontecendo, tanto que virou um leading case e foi vedado isso. Não pode, tem que ter objetivo específico, pessoa específica, casa específica, né, para sair entrando em qualquer casa.
Vamos ver essa outra jurisprudência agora, que é sobre a revista íntima. Você tem que saber que a revista íntima, segundo a jurisprudência, não viola a intimidade. Então ela é válida, não viola o princípio da dignidade da pessoa humana. Essa é a regra. Ah, professor, mas então pode fazer de qualquer forma? Não, vamos estudar aqui, verificar a jurisprudência. Você vai guardar algumas palavras-chave. Por exemplo, revista vexatória. É lá, o destino não pode. Então, o concurso público pergunta essas coisas, são bem tranquilas. Eu vou mostrar o que você tem que saber sobre revista íntima, você vai acertar a questão. Primeiro, a jurisprudência. Trata-se de recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, em face de acordo assim emendado. Apelação crime, tráfico de drogas, revista íntima. A revista íntima, sem que haja a constatação prévia de que efetivamente a acusada esteja portando em sua genitália substâncias ilícitas, o ato de obrigar-lhe a revista íntima é atentatório à dignidade humana. No caso, impositiva absolvição. Recurso provido por maioria. Relator vencido. Então, aqui no Rio Grande do Sul, a pessoa foi absolvida porque houve uma submissão da mulher à revista íntima. O que acontece? Existe um regulamento dos estabelecimentos prisionais sobre essa situação. Quando que vai ocorrer a revista íntima, como que é feito, o procedimento, etc. A pessoa não é obrigada a se submeter a essa revista íntima, ela pode ir embora. Ah, eu vou embora, eu não quero entrar. A consequência é essa, você não vai entrar. Ah, não, eu não quero fazer a revista íntima. Eu acho isso constrangedor. Então ela vai embora, não entra. Mas no caso da realização, vai seguir o procedimento. E isso não viola a dignidade da pessoa humana, segundo a jurisprudência consolidada. Essa emenda aqui é da jurisprudência vencida. Ela foi reformada no STJ. Então, pessoal, o MP recorreu. E está aqui as suas razões. Em suas razões, o recorrente, que é o MP, alega que, ao entender pela ilegalidade da prova, a Câmara Julgadora negou vigência ao disposto no artigo 244 do CPP, o qual preconiza que a busca pessoal independerá de mandado. No caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam um corpo de delito ou quando a medida for determinada no curso da busca domiciliar. Essa última parte aqui não interessa agora. Mas no caso, a pessoa foi visitar outra que estava presa. Existe suspeita que essa pessoa está ali com celular, portando drogas, e que faz necessário uma revista íntima para verificar isso. Nesse caso concreto, a revista foi feita e foram localizadas substâncias ilícitas, etc., na genitália. Só que essa prova foi considerada ilícita, então não pôde ser usada para ensejar uma justa causa da ação penal que essa pessoa sofreu, por exemplo. Agora esquece o que aconteceu lá, preste atenção. Aconteceu a revista íntima, pode ser legal o que for. Não foi feito dessa forma ou daquela, tinha que ser feita da forma X, Y, Z, não houve consentimento, etc. e tal. Para o seu concurso público, o que você tem que saber? É se a revista foi feita de forma vexatória ou não, porque revista íntima em si não viola a dignidade da pessoa humana. As provas coletadas ali, o que foi apreendido, não será considerado prova ilícita. Essa pessoa vai responder. Ah, professor, então a pessoa não é obrigada a se submeter, ela pode ir embora? Não, não vai entrar no presídio, ela pode ir embora. Eu não quero fazer revista íntima. Isso para mim é demais. Não vai entrar. Ah, mas na prática isso aí é assim mesmo? A pessoa pode ir embora? Não vai ser obrigada a fazer? Ora, pessoal, eu sempre ressalto que estudar princípios é muito importante. Os estudantes podem achar maçante estudar princípio, mas para a sua formação jurídica é fundamental.
você não pode esquecer do princípio implícito do processo penal, que é o nemo tenetur se detegere. Ninguém é obrigado a produzir prova contra si. A revista íntima, ela vai exigir uma postura ativa daquela pessoa. Então, ela não é obrigada a ajudar a produzir prova contra si. Ajudar, que eu digo, é para a realização da revista íntima. O policial pode revistar ali por fora, botar a mão no bolso, etc. Agora, a revista íntima já necessita de uma postura íntima, então ela não é obrigada. Por isso que regulamentos do próprio estabelecimento prisional, de regra, contém lá a norma de que se a pessoa não quiser fazer, não vai fazer. Mas não é por conta de que é uma norma interna corporis, não. Só está expressando um conteúdo oriundo de princípio. Nemo tenetur se detegere. Então, aqui nesse caso, aconteceu a revista, estava sendo alegada uma revista obrigada. Ela, tipo, não queria fazer e foi feito. Só que o que vai importar aqui para o seu concurso público é essa decisão. O STJ firmou compreensão no sentido de que a prova obtida a partir da revista íntima, realizada em presídio, é válida, uma vez que não viola o princípio da dignidade humana. Ponto. Isso você tem que saber que não viola. Não tem nenhum dado a mais aqui para você. Qual é o dado a mais? É esse outro aqui, ó. Práticas e regras vexatórias. Aconteceu uma prática e regra vexatória? Aí sim, não pode. Não aconteceu nada disso? Tudo normal, não viola. Mas como que isso será aprovado, será feito na prática? Bom, precisamos ter policiais que trabalham corretamente, os promotores de justiça que trabalham corretamente, os juízes que trabalham corretamente, os advogados que trabalham corretamente, e tudo isso convergirá para que essas práticas e regras vexatórias sejam inibidas. A polícia penal, que é a nova polícia prevista no 144 da Constituição, que são aqueles antigos agentes penitenciários, agora são chamados de polícia penal. Trabalhando corretamente, isso não vai acontecer. Mas e no caso do trabalho não acontecer corretamente? Aí tem que atuar. Aí tem que ter a atuação profissional daqueles profissionais, advogados, juízes, diretor do presídio, o agente, aqueles que trabalham para inibir essas coisas. E aí o caso será eventualmente judicializado. Vai ter processo administrativo, etc. A coisa é apurada. Fora isso, você tem que conhecer isso para o concurso. Por que eu estou conversando sobre isso com você? Porque práticas e regras vexatórias é um conceito jurídico indeterminado. O que é vexatório? Aí tem que acontecer na prática uma situação, essa situação tem que ser formalizada, aí vai se apurar se é vexatório ou não. É uma outra coisa. Fora isso, a regra é essa. A revista íntima em si não viola. Se acontecer prática vexatória, aí sim vai dar problema, não vai servir. Penal, revista íntima para ingresso em estabelecimento prisional. Práticas e regras vexatórias. Princípio da dignidade da pessoa humana, princípio da intimidade, da honra e da imagem das pessoas. Ofensa. Ilicitude da prova. Questão relevante do ponto de vista social e jurídico. Repercussão geral reconhecida. A adoção de práticas e regras vexatórias com a revista íntima para o ingresso em estabelecimento prisional é tema constitucional digno de submissão à sistemática da repercussão geral. Então, esta é a jurisprudência em caráter de repercussão geral. Práticas e regras vexatórias não podem, mas é um conceito jurídico indeterminado. Então, para a sua prova, você tem que conhecer a expressão, porque as casuísticas, aí aguarda a jurisprudência acontecer para mostrar um caso concreto em que foi reconhecida uma prática vexatória. Outra jurisprudência, 2019, recente. Agravo regimental na suspensão de liminar, indeferimento do pedido de contracautela sob o fundamento de que a prática de revista íntima em presídios, com realização de técnicas vexatórias, viola o princípio da dignidade da pessoa humana, a ausência de lesão à ordem e à segurança públicas, agravo regimental ao qual se nega provimento. Observação: Lei 13.271 de 2016. Dá uma olhada nessa lei, bota no Google, dá uma olhada na lei. Essa é uma lei que trata da revista íntima em estabelecimentos privados, em empresas, por exemplo, e também em órgãos públicos, estabelecimentos prisionais.
E teve uma norma que foi vetada. Ela não seguiu em frente, que é aquela que estipulava que a revista deveria ser feita, a revista íntima, deveria ser feita por mulheres. Mas isso vai de encontro à norma do CPP e ela também deixava em dúvida se, inclusive em homens, deveria ser feita a revista por mulheres. Então, uma regra bastante esquisita. Então, ela não seguiu em frente. Por conta desse veto que aconteceu na época da presidenta Dilma Rousseff, as questões do concurso começaram a cobrar isso. Falar que em estabelecimento prisional, a revista íntima deveria ser feita por mulheres, mas não é isso. Nós vamos estudar a regra de que a revista íntima, ela, em mulher, deve ser feita por mulher, salvo quando não for possível. Quando for tumultuar, atrasar a diligência, aí pode ser feita por homem e mulher. Então você vai trabalhando isso, organizando na sua cabeça. E essa lei aqui, inclusive, esse número de lei já veio cobrando em concurso. Segundo a lei 13.271/2016, a revista estabelecimento prisional deve ser feita por mulher em mulher. Não, você sempre trabalha com a regra do CPP. Vai ser feita por mulher, salvo se não for possível. Aí é por homem. E aí também a situação da revista íntima. De regra, não viola a dignidade da pessoa humana. De regra, não. Isso você tem que saber para a prova. Mas se for utilizado prática vexatória, aí sim, lógico, é uma obviedade. E as provas obtidas ali naquela revista íntima serão ilícitas só se a revista for vexatória. Aí é uma prova ilícita por conta da teoria dos frutos da árvore envenenada. A pessoa não é obrigada a produzir provas contra si, nemo tenetur sed tegere. Foi obrigada a realizar a revista íntima. A prática foi vexatória. Aquilo de alguma forma ficou provado, e que é o mais difícil é isso, é fazer a prova dessa situação. Porque hoje as situações estão sendo bem acauteladas, né? Os estabelecimentos prisionais têm regulamentos e as coisas a cada dia que passa vão sendo feitas de uma forma mais transparente, até porque hoje em dia todo mundo tem um celular na mão. A imprensa está em cima, as coisas estão acontecendo, então isso vai ficando mais difícil provar. Ah, mas lá no lugar tal é complicado, hein? Aí é uma questão da prática, vocês vão para concurso público. Então grava aí o que eu falei sobre isso, faz uma revisão. E é isso que você precisa saber para a prova. Quando formos resolver a questão do concurso, você vai notar que o que eu estou falando aqui, o que é cobrado em concurso, é suficiente para você passar na prova. Ah, mas quando eu passar, o desafio vai ser grande no trabalho. Você vai ter que se empenhar para transformar a realidade, porque a característica do direito é ele ser deontológico, é o dever ser. Isso deve ser dessa forma. Aí você vai lá e transforma a realidade. Não é uma sociologia, que é a ciência do ser. É assim que acontece e acabou. Está tudo ferrado, o direito não serve para nada. Não, o direito é deontológico. O seu atributo é o dever ser, é a transformação da realidade. Está errado? Vai lá como autoridade, você é uma autoridade hoje, então vai lá e trabalha, aplica o direito, transforma a realidade. Tá certo, pessoal? Então vamos ficar por aqui e seguir na próxima aula com mais busca e apreensão.